Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Gostaria de falar um pouco do amor de Deus. Em tempos tão conflituosos, onde epidemias surgem, vírus de tantas coisas, doenças, enfermidades, aflições várias, é importante que a gente diga com todas as letras a palavra que destrói o mal e constrói o bem no coração daqueles que necessitam do lenitivo, do bálsamo, a palavra amor. Porque o amor edifica, perdoa, consola, entende, é amigo, não julga. E quanto a isso, essa última palavra mencionada por mim, julgar, nós vamos ver um exemplo muito claro nas Escrituras do que Jesus pensa sobre quem julga, para que a gente se detenha no nosso julgamento, porque não somos juízes, e deixemos que Deus estabeleça a sua justiça. Vamos ler? Está em João 8. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe a mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia-se com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, retarguidos na sua consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Porque o erro, herança maldita de Adão, que errou contra Deus, não confiando nele e comendo do fruto proibido que lhe daria entendimento do bem e do mal. Ele não quis caminhar no bem, na luz que Deus apresentou a ele, dando um paraíso de presente e o domínio sobre todas as coisas na terra. Não. Ele ouviu a serpente, ele e Eva, e juntos, Eva primeiro, Adão depois, pecaram. Então, nossa natureza não é boa. Está dentro de nós um mal que temos que dominar todos os dias, porque esse mal nos faz pecar. Por isso a palavra de Deus diz: Irei-vos, mas não pequeis. Deus sabe que é normal que a gente sinta raiva, que a gente ire, mas Ele só pede que a gente se controle e não peque.
Assim sendo, porque somos essa espécie de ser, pecamos, erramos, confundimos, enganamos, mentimos, iludimos, queremos vantagens, somos orgulhosos, não reconhecemos nosso erro. Por tudo isso, como podemos julgar alguém? Ah, fulano tinha tudo, por que ele fez isso? Você conhece o interior dessa pessoa? Ah, o cara é estrupador, senhor. Tem que morrer, arrancar os trem dele. Eu já ouvi isso muitas vezes. E bom será, se a minha memória não falha, se eu também não disse isso. Paz. Esse que estrupou, na sua tenra infância foi estrupado. Isso justifica? Justifica sim. É condenável, mas justifica sim. Porque só quem sofreu uma abominação dessas é que sabe o que é sentir isso. E como uma pessoa dessa cresce no seu psicológico? Aquilo fica lá interiorizado na sua mente. O ato a que foi vítima. E se todo mundo achou normal porque ninguém o acudiu, ele passa a viver isso que está na sua mente. Então não somos juízes de ninguém. O pior ser dessa terra, ele não nasceu mal. Deus não fez ninguém ruim. As coisas o acometeram de tal ordem que ele se tornou esse animal, essa fera. Mas ele pagará os seus atos. Pode ter certeza disso. Deus é justo, a gente tem que ter misericórdia dessas almas perdidas e pelo menos não julgar. Algumas dessas almas mais perdidas foi recuperado por Jesus. Sabe quem que foi? Paulo. Por que eu falo que é das mais perdidas? Paulo não teve consideração com ninguém idoso, grávida, criança. E só porque seguiu o Nazareno, a seita do Nazareno, como era chamado na época, pegou cartas, porque ele era muito bem relacionado com a cúpula do poder, dando autoridade a ele de prender quem ele quisesse. E ele prendeu. O pior não foi prender. O pior foi porque ele sabia que ao prender, sendo cristão, ou seja, seguidor da seita de Nazaré, esses que ele prendeu iriam para a arena servir de espetáculo para os outros, comido por leões famintos, estraçalhados na frente de todos, e todos rindo e gostando daquela cena horrível. Paulo fez isso. Mais perdido que Paulo? Talvez Barrabás, o que foi trocado por Jesus. Então, amado, julgar é terrível. E Paulo, quando ouviu de Jesus que ele realmente era o Filho de Deus e teve certeza que estava na direção errada, ele se humilhou e disse: "Que queres que eu faça? Já que fiz tanta coisa errada, não sou digno de fazer mais nada por ti." Mas Jesus disse: "Importa que você saiba o que é sofrer pelo Evangelho, o que é sofrer por mim." E Paulo sofreu. Deus o perdoou? Jesus o perdoou? Sim, ele foi perdoado. Mas vai ver o que Paulo passou. Nos açoites, nas prisões, no frio, aquelas celas geladas, na fome, porque comia ração, né? Uma ração mínima no dia. Às vezes sede, porque ele dependia dos carcereiros para trazer água. E Paulo foi açoitado e em nenhum momento reclamou e pregava a palavra com valentia, com amor, perdoando todo mundo e amando todo mundo, e nem odiando os que o maltratavam. Não, pregou para eles também. Então, ser cristão não é só ter um título. Ser cristão, amado, amada, é viver de fato como Cristo quer que a gente viva. Amando, perdoando e principalmente não julgando. A gente fala das pessoas, né? Ó, fulano fez isso e aquilo. Ciclano, nossa Deus. Tá, mas a gente tem que tomar cuidado, porque uma coisa é relatar o ocorrido e outra coisa é julgar.
Então, amado, então, amada, vamos ficar com essa passagem que eu li, dessa mulher que adulterava, e Jesus a amou e a livrou da morte, física e espiritual, porque ela estava afastada de Deus, afastada da luz. Mas quando ela aproximou de Jesus, a luz irradiou e ela foi fiel a Jesus, como a Bíblia diz, por todo o tempo. Amou a Jesus sobre todas as coisas. E é isso. Precisamos ter um encontro com Jesus e aprender a amá-lo, porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é amoroso, Ele é carinhoso, afetuoso. Quem se aproxima de Jesus sente paz, sente carinho, sente o seu afeto e entende que estamos realmente nesse mundo de passagem, que não é tudo aqui e não é agora. As nossas frustrações se tornam nada porque um dia teremos um tempo infinito para viver as bênçãos do Senhor no paraíso que Adão perdeu, que Eva perdeu, mas que Jesus reconquistou. Entenda isso. E você que ainda não aceitou Jesus, é tão fácil. Conversa com Deus em nome de Jesus. Confessa os pecados que você lembra. Pede perdão. Não quer dizer que você não vai pecar mais. Quer dizer que você quer conserto. E depois disso, confessa Jesus com a tua boca. É tão simples. Basta dizer: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. E creio que Ele ressurgiu dos mortos. Não seremos juízes de ninguém, porque seremos julgados. E a Bíblia diz que com o mesmo rigor que julgardes, sereis julgados. Vamos ser brandos no nosso julgamento. Se algum dia se apresentar a questão para falarmos de alguém, para que, quando estivermos diante do reto juiz de Deus, possamos ser olhados por Deus com brandura. Não julgueis, para não seres julgados. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje, sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém.